Tentamos ir pra igreja, mas não tinha estacionamento de jeito nenhum. Estamos nesse Phillips Bagel. Finalmente estou levando minha mãe para provar. Vamos comer. Tem só 3 estacionamentos. Aí tem esse espacinho. Como é que você tá sentindo? Tô bem. Pra ir pra igreja? Um pouco desapontada. Não tinha estacionamento lá na igreja, então não fomos pra igreja. Nós passamos aqui nesse lugar de bagel, que sempre passamos e nunca tem estacionamento, e realmente teve. Todo mundo tá na igreja. A gente tá aqui. Eu vi ela colocar um ovo dentro. Chocolate. Okay, I got cinnamon raisin com matcha, Framboesa. Raspberry. raspberry, matcha, cream cheese, and cinnamon raisin bagel. What did you get? Everything bagel with roasted garlic. Bon appetit! Hey, everything bagel. Menina, mas é cream cheese que não cala mais. Bom dia! Tô limpando meu quarto hoje. Segunda-feira. Cafecito. Queria bater um papo sobre o que aconteceu ontem. Eu fiz parte do time de ministração na igreja. A minha vida é muito diferente porque o que é fácil para as pessoas é difícil para mim e o que é difícil para mim é fácil para as pessoas. E eu sei que isso pode ser um pouco até assustador para certas pessoas, mas para mim, tipo, não sei o que é, mas assim, vem tão naturalmente para mim. Eu posso ter uma palavra para você, tipo, essa mensagem aqui é pra Boca Rosa. Se você não for a Boca Rosa, pode mandar isso pra ela, porque mulher, pelo amor de Deus, como é que tu vai parar de fazer um produto tão bom? Eu sou dos Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos, mas eu nunca... E olha aqui, eu tô... Ai, que tristeza. Até quando eu vi numa loja, era tipo os últimos, porque ela não vende mais esse daqui. Olha, a mulher me vendeu o provador. É tão bom assim que eu tava falando assim, eu quero não sei o que, é o melhor base, não sei o que. Aí uma menina veio e ela comprou. Influenciando as pessoas. Mas, enfim, eu queria falar da minha experiência no time de ministração ontem, porque, uau, foi assim... Primeiramente, eu não tava afim de jeito nenhum. E eu tinha que discernir se era um daqueles momentos em batalhar contra esses sentimentos ou se realmente, tipo, eu não tava na capacidade de servir, de liberar, sabe? Porque eu tava assim, Deus, eu tô tão chateada, irritada hoje que como é que eu vou ser uma pessoa assim amável e positiva para as pessoas? Primeiramente, eu saí de casa, eu não senti paz, eu disse, eu só vou. E no caminho eu coloquei louvor, que fica passando qualquer um aleatório. Tocou uma música que eu comecei a chorar e eu senti muito a presença de Deus. Fiquei muito feliz com isso. Aí eu fiquei assim, não, é pra eu estar aqui, servir. A gente teve uma reunião entre as pessoas e era pra ser a gente orando, ficando numa fila, tipo, quem quer oração, time de ministração, vem pra cá. Aí as pessoas irem até essas pessoas e a gente orava em dupla. Tudo bem, tava de boas e tal. E era assim, mais tempo de louvor, tinha a palavra e tinha uma menina que deu o testemunho dela e também o Richard Gordon veio. Ele faz parte da igreja Bethel. Tem muitos vídeos que eu preciso postar ainda, mas eu fiz parte do time de ministração dele em junho no Brasil e ele tem um coração assim enorme pelo Brasil, ele ama o Brasil. Pra mim, tipo, eu sinto muito em casa quando ele tá aqui no Havaí, porque tipo, é os meus 2 mundos que ele conhece, sabe? Então, vi ele, não a palavra, mas tipo, uma ministração assim, convidando as pessoas a se renderem coisas, a vida e tal. Então ele falou assim, time de ministração vem aqui, não sei o que, e quem quer se render vai pra frente e tal, e o time só colocava as mãos e orava pra quem sentiu. Então a gente não tava em dupla, tipo, meio que não era o plano. Quando eu subi lá, olha como, tipo,
A gente precisa de Deus. Quando você vê alguém operando, tipo, nesses dons, você tem que saber que a maioria do tempo a gente não sabe o plano completo. A gente tá indo com o Espírito Santo. Eu não sei como é que essas pessoas fazem a maquiagem falando, porque eu fico tão assim, eu quero falar, sabe? Mas dizem que isso dá mais retenção, então por isso que eu tô fazendo isso. Eu quero 4.000 horas pra monetizar esse canal, vamos lá. Quando eu subi lá, eu só escutei. E isso também é doido do profético, ok? Você não pode... Deus fala com todo mundo muito diferente. Quando eu subi lá, ninguém subiu ainda pra receber a oração, mas normalmente Deus fala comigo muito antes, fala umas palavras antes a pessoa vir. E eu já tô preparada e ele tipo me fala assim: "Ah, você lembra aquela palavra? É pra essa menina". Então, quando eu subi lá, eu só escutei My Little Pony. Eu não sei se vocês conhecem My Little Pony, vou colocar a foto aqui. Eu não vi ninguém ainda. Aí tinha uma menina na minha frente, ela tava com uma flor aqui. Depois, né, a menina apareceu e ele falou My Little Pony. Aí eu, ok. Então eu falei assim, eu fui pra ela. Aí eu falei assim, eu não sei se isso vai fazer sentido pra você. Eu só escutei My Little Pony. Aí ela ficou assim, tipo, ela reagiu. O que eu aprendi do profético é que não é pra você adicionar o que você pensa daquela palavra. Mas nesse momento eu senti o que Deus estava querendo falar através desse My Little Pony. Então eu falei pra ela assim, eu não quero mexer com essa palavra, o que Deus falou do My Little Pony, mas o que eu tô talvez interpretando é que tem sonhos que você teve de criança, ou sonhos que você tem agora. Eu não sei se você se sente esquecida, que Deus esqueceu desses sonhos ou você esqueceu desses sonhos, mas eu sinto que Deus tá querendo que você sonhe de novo e que você tenha, tipo, fé nisso. E, tipo, eu só sei que ela sentiu alguma coisa que ela, tipo, foi de Deus, sabe? Aí eu passei o resto da noite ministrando para outras pessoas, mas vou pular para essa parte que ela, no final da noite, ela foi me procurar. E ela falou assim, você não sabe o quanto que isso foi tão Deus, essa palavra. E ela falou assim, quando você falou My Little Pony, eu vi um My Little Pony que eu tinha quando eu era criança e era amarelo com asas. E tinha um borboleta em cima do My Little Pony. A palavra fez sentido, que ela tá trabalhando em algumas coisas agora e que realmente tem a ver desse sonho pra ela realmente continuar e não sei o que. E ela até pediu pra tirar foto comigo, porque ela falou assim, eu quero lembrar desse dia e eu quero essa foto pra testemunhar quando tudo acontecer. Aí eu disse, claro. Então foi muito loucura essa parte pra mim. Aí tinha outras pessoas que eu senti, não sei, eu sou, tipo, eu vou pras pessoas e eu recebo palavras assim, tipo, Deus tá falando isso, eu não sei como explicar. Mas é muito fácil e normal pra mim, tipo, eu posso fazer isso todos os dias, o dia inteiro. Eu amo fazer isso, eu amo o profético. O que eu também acho, creio sobre o profético e o que eu amo sobre o profético é que você pode não conhecer uma pessoa e dar uma palavra profética pra alguém e aquela pessoa, tipo, na hora confia em você e, tipo, te aproxima de um jeito que você não ia conseguir se aproximar sem aquela palavra de Deus. Tipo, Deus só... aquela pessoa confia em você e é muito legal. A gente tava só tocando nas pessoas, orando quem você sentiu. Aí eu vi uma menina e eu só coloquei a minha mão, não tinha uma palavra nem nada. Aí ela olhou pra mim assim, eu fiquei assustada porque ela, tipo... Aí eu, meu Deus, ai, desculpa, tipo, eu te toquei, tipo, desculpa, tipo, não sei. Aí, porque isso é uma outra coisa que você precisa pedir permissão em tocar, tipo, é muito protocolo. Ah, eu posso pôr a minha mão aqui? Então eu fiquei assim, meu Deus, será que tipo, ela não gostou? E eu fiquei meio assim. Aí ela falou assim, que estranho, porque quando você subiu lá, Deus falou que você tinha que orar por mim. Aí eu... ok. Aí eu tava só orando o que eu senti. Ou
vamos voltar do início. Quando era louvor, tinha uma menina que tava tirando fotos com a câmera dela. E Deus falou assim, ore por ela. E eu falei assim, eu não sei, tô sentindo Deus querendo quebrar inseguranças. E ela me olhou assim, tipo, isso foi muito Deus, sabe? E eu... Ok. Isso é uma outra coisa com o profético, que você nunca pode se acostumar com o profético. Você nunca pode se acostumar com os milagres, porque aí não é mais milagre, vira a gente. E isso vira feitiço. Sem Deus é feitiço. Então, aquilo aconteceu. Eu sei que todo mundo que eu orei, tipo, todo mundo tava sentindo... Dava pra ver que eles estavam recebendo, sabe? Dei uma palavra pra alguém, falou que isso realmente era isso mesmo. Então, uma outra coisa pra saber é que quando você, vamos dizer, Deus te dá uma palavra, você precisa discernir. Deus, essa palavra é pra agora? Primeiramente, você quer que eu dê a palavra? Se essa palavra é pra agora ou esperar? Quando e como o Senhor quer que eu libere essa palavra pra essa pessoa? Então, ontem eu tava tendo essa dificuldade porque tinha pessoas que eu conhecia que são mais conhecidas, vamos dizer, e eu não queria que fosse eu só querendo dar uma palavra, porque eu meio que conhecia ele, sabe? Tipo, de longe. Eu não conheço, mas eu, tipo, sou pessoa meio conhecidas. Então eu só não queria que fosse eu. Tipo, eu tô tentando fazer uma coisa assim, sei lá. Então eu fiquei meio aquele vai e vem, tipo, gaguejando. Não gaguejando, mas aquele sensação de o que que eu faço? O que que eu faço? Eu tava assim, Deus, eu não sei. Aí eu fui lá, dei uma palavra. Aí a moça falou assim, uau, muito obrigada, isso é muita loucura, porque antes de você vir pra cá, o pastor veio e ele orou sobre mim a mesma coisa que você orou, que era a alegria do Senhor é a sua fortaleza. E eu fiquei assim, uau, que legal. E ela imediatamente ficou assim, uau, eu tava batalhando com isso, aquilo, não sei o que, você veio aqui, realmente eu preciso manter na fé nessa situação e não sei o que. E eu encorajando, e ela falou assim, tudo que você orou é o que Deus tá falando comigo. Aí eu meio que senti aquela confiança, vamos dizer. Aí eu fui pro meu assento e eu vi um cara, e ela tava com esse cara, não com ele, like, amigos. Tinha um momento que eu andei e eu tava perto dele e eu tava dando uma palavra pro amigo dele. E outra coisa, eu dei uma palavra pro homem, porque tinha uma mulher e ela tava ministrando pra ele. E eu senti, ela tá lá, então eu não vou estar sozinha. Especialmente porque ele era casado. Então, tem que ter discernimento, sabedoria com essas coisas. Então, a mulher tava comigo, eu não tava sozinha, eu dei a palavra pra ele. Mas quando eu tava dando essa palavra pra ele, o cara que eu dei a palavra depois, ele falou assim, naquele momento, eu tava orando e pedindo a Deus uma palavra, e eu queria que essa palavra seria de você. Aí eu fiquei assim... Porque tava no final do culto, eu olhei pra ele e eu fiquei assim, sentindo muito forte. Tipo, dar uma palavra pra ele, dar uma palavra. E eu não sabia exatamente. Fui lá pra ele, eu disse, posso orar por você? E ele ficou assim, sim, claro. Eu falei assim, eu vou gravar, porque eu acho que vai ser uma coisa que você vai querer escutar depois. Gravei no meu celular e mandei pra ele depois no AirDrop, viu? E ele tava chorando e falou assim, tudo que você falou era exatamente o que eu tava precisando escutar. Ele tava se sentindo esquecido por Deus. A primeira coisa que eu falei foi, eu sinto que Deus tá com muito orgulho de você. E ele começou a chorar muito porque ele falou que o pai terreno dele não sente orgulho dele. Então foi muito Deus. Aí tipo, isso me marcou muito porque ele falou, eu queria uma palavra de você. E eu tava batalhando com isso, sabe? Tipo, será que eu tô escutando... Tipo, eu sei que eu tô escutando Deus pra essa pessoa, mas eu não sei se é pra falar, se não é pra falar, eu quero que seja Deus, sabe? Então isso foi muito... Falei assim, obrigada, porque eu não sabia se era pra dar a palavra ou não. E também, tipo, eu batalho muito com, tipo, valor, tipo, em mim e quem sou eu, sabe? Tipo, queria uma palavra de mim. Então isso foi muito legal, que o ponto é discernir quando é pra você push through, tipo, batalhar com essa sensação de... Porque o inimigo vai, sabe, vai fazer as coisas dele...
vai tentar te paralisar. Eu tava sentindo muito paralisada e eu falei até pra ele, eu disse assim, eu quase não vi hoje, tipo, eu tava muito irritada, então isso foi muito Deus. Graças a Deus eu batalhei pra ir. Eu amo isso, tipo, eu posso fazer isso todo dia. Sério, eu amo o profético, eu amo ministrar. E é muito fácil, tipo, vem muito fácil pra mim, sabe? Esse é o blush da Rare Beauty. Eu amo muito cor Hope. Mas foi... Então foi isso, foi o dia de Páscoa pra mim na igreja. E foi muito bom. Muitas pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo. Tô muito feliz com isso. Eu espero que isso te encorajou de um jeito. E Deus é muito bom. Então a gente se vê no próximo vídeo.